Vamos dar início à nossa aula sobre raízes. Raiz quadrada. Consideramos que b é raiz quadrada de a, se b elevado ao quadrado for igual a a. Então, a raiz quadrada de a é igual a b, se b elevado ao quadrado for igual a a. Vamos entender isso com exemplos numéricos? A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado ao quadrado é 9, ou seja, 3 vezes 3 é 9. Um exemplo fora do que está aqui, ó, raiz quadrada de 100. Qual é o número que é elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo é 100? Bom, esse número é o 10, por isso que a raiz quadrada de 100 é 10, ok? Vamos à raiz cúbica. Consideramos que b é a raiz cúbica de a, se b elevado ao cubo for igual a a. Ou seja, raiz cúbica de a é igual a b, se b elevado ao cubo for igual a a. Vamos a um exemplo numérico. Raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. É só pensar, qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 8? 1 não é, ó. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Agora 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Por isso que 2 é a raiz cúbica de 8, porque 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, é 8. A representação que nós temos para a raiz é esta. Essa é a representação geral, na qual nós utilizamos letras que, em várias situações, né, são substituídas por números. O número que fica aqui no radical, o radical é o símbolo, ok? O número que fica aqui no radical, nós chamamos de índice. Então, a raiz quadrada, ela tem índice 2. A raiz cúbica, ela tem índice 3, ok? O número que fica dentro do radical é o radicando. É dele que nós vamos extrair a raiz. E a resposta encontrada é a raiz. Só uma observação. Aqui na raiz quadrada, o índice ele fica oculto, pois sabe-se que quando não há nenhum índice escrito, quer dizer que é o 2. Normalmente, nós estamos acostumados ao fato do número oculto, né, é ser sempre o 1. Mas no caso da raiz quadrada, ou melhor, no caso de raízes, o número que fica oculto é o 2, ok? Porque não existe raiz de índice 1. Quando aparece a raiz de índice 1, vocês vão ver isso muito no nono ano, esse radical desaparece, porque a raiz de índice 1 é o próprio número. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Só quis informá-los que aqui, ó, quando não está escrito nada é porque é raiz quadrada, o índice é 2. O índice 2, ele não precisa ser escrito. Já o índice 3 e todos maiores que 3, como o índice 4, 5, 6, eles precisam ser escritos. Mas, por enquanto, nós vamos ficar só com essas duas raízes, a quadrada e a cúbica, ok? Então, vamos a um exemplo. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Sabe-se que o índice é 3, veja, o que indica que é uma raiz cúbica. O radicando é o 64, sim, porque o radicando é esse que fica dentro do radical. E a raiz é o 4. Vamos agora à interpretação geométrica da raiz quadrada e da raiz cúbica. Essa interpretação geométrica nada mais é que uma assimilação da raiz na geometria, ou seja, nas figuras planas, nas figuras espaciais. Vamos entender a raiz quadrada sendo aplicada à geometria. Vejam esse quadrado. Bom, peço perdão a vocês já porque esse quadrado e esse cubo eles ficaram um pouco retangulares. Ele ficou puxado assim para o paralelogramo, aqui para o retângulo,
Mas, ignorando aqui a imperfeição, vamos considerar que é um quadrado, ok? Um quadrado e um cubo de faces, portanto, quadradas. Então, vamos um de cada vez. Vamos analisar aqui a questão da raiz quadrada. Eu tenho um quadrado que tem o lado B, tá bom? Não sei esse valor desse lado. É um exemplo para o geral, que vale para todos. Então, eu vou chamar como letra, tá? Então, o lado vale B. Se é um quadrado, então tudo aqui vale B, ok? Mas escrevendo esses dois, já fica subentendido, todos os lados valem B. Como que eu calculo a área do quadrado? Não é fazendo lado vezes lado? Portanto, eu posso simplificar aqui nessa formulinha, aqui nesse raciocínio. A de área, a área de um quadrado, é igual ao lado desse quadrado elevado a 2. Então, lado ao quadrado. E se eu quero descobrir o lado, eu posso extrair a raiz da área. Vamos a um exemplo para entender isso melhor? Um quadrado tem área igual a 25 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado? Bom, se a área deu 25 e eu sei que a área do quadrado é igual a lado vezes lado, resta pensar qual número que vezes ele resultou em 25, ou seja, qual é a raiz quadrada de 25? É 5, por isso o lado mede 5. Vou até fazer uma representação aqui, para nós imaginarmos essa situação. Se o lado mede 5, 5 vezes 5 chega nessa área igual a 25, ok? Vamos agora na interpretação geométrica da raiz cúbica. Bom, se tratando de raiz cúbica, nós teremos que ter uma multiplicação de 3 fatores, já que o que é cúbico é elevado a 3. Então, nós não estamos mais no universo da área, porque a área ela está relacionada às figuras planas, ok? E o volume, ele já se relaciona perfeitamente às figuras espaciais. Então, essa figura aqui, ela tem um volume. Tudo bem que as suas faces, né, se você analisar uma face sozinha, ela tem área, claro. Da mesma forma que toda a superfície dessa figura, desse cubo, tem uma área total. Mas nós vamos analisar o volume, ok? Como que eu calculo o volume do cubo? Multiplicando a altura desse cubo, B, pela profundidade desse cubo, que também é B, pelo comprimento desse cubo, que também é B. Então, as 3 dimensões do cubo, elas podem ser chamadas da mesma letra, B, B e B? Podem e devem. Por quê? Porque o cubo tem todas as arestas iguais. Então, esses segmentos aqui do cubo, vejam, eles são as arestas. E no cubo, todas as arestas, ou seja, todas as dimensões têm o mesmo valor. Então, quando eu quero calcular o volume de um cubo, eu devo multiplicar uma grandeza, vamos supor o comprimento, vezes outra grandeza, vamos supor a largura, vezes a outra grandeza, vamos supor a profundidade. Então, de forma simplificada, eu chego a essa fórmula aqui, ó. O volume do cubo, desse cubo, é igual a B ao cubo. Ou seja, se eu multiplicar uma medida vezes ela mesma, eu chego em B ao cubo, não chego? Também tenho essa relação. Se eu tenho o volume e quero descobrir o valor das arestas desse cubo, é só extrair a raiz cúbica desse volume que eu descubro o valor de cada aresta. Vamos a um exemplo para deixar isso mais claro. Um cubo tem volume igual a 27 centímetros cúbicos. Então, eu sei o volume, eu sei a medida desse espaço todo que ele ocupa. 27 centímetros cúbicos. Qual é a medida da aresta? Bom, então você tem que pensar. Qual número que vezes ele, ou seja, 3 vezes, deu 27? Bom, nós testamos mais cedo aqui o 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1, não é 27.
2 vezes 2 vezes 2 deu 8. E 3 vezes 3 vezes 3, vamos testar? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu descobri que a aresta desse cubo é 3, já que 3 ao cubo é 27.